Gente, seguinte, rapidinho, antes de eu dar prosseguimento, antes de darmos prosseguimento nesse período da tarde, queria reforçar alguns avisos e até alguns avisos novos aqui. Lembrar então dos treinamentos. Então, como eu falei pelo período da manhã, não sei se todos estavam aqui no período da manhã, então, nessa minha introdução eu falei que nós temos agora nesse mês, reforçando os treinamentos, tanto da Scrum.org como outros treinamentos também. Então, quiser conhecer um pouco mais, preços promocionais, está tudo lá no stand da Agile School, tá? Tem a maquininha do PagSeguro lá, a gente comprou, tá tudo certo, já testamos. Lindo, maravilhoso. Beleza, gente? Segundo, isso aqui eu não sei de manhã, isso aqui é nova, ó. A gente está fazendo o pré-lançamento do livro, que é Scrum Pocket Guide, o livro em inglês, Scrum, um guia de bolso, uma tradução minha e do Leonardo Bittencourt, tá? Esse livro aqui, para mim, eu considero o livro mais importante depois do Scrum Guide, assim, é o livro mais interessante, E eu falei assim, cara, a gente precisa desse livro em português, cara. Ninguém nunca se prontificou a traduzir. Eu falei, que seja eu então, vamos embora. E, cara, acho que demorou uns 6 a 8 meses, mais ou menos, Foi feito meio que nas horas vagas, assim, e foi pela comunidade, não ganhei um centavo com isso. Todo o royalty disso é do próprio Gunter. Eu só pedi para que ele fizesse um preço compatível com o mercado brasileiro, tá? Porque quando você faz ele acho que é belga, se não me engano, tá? Então, quando faz a conversão do euro lá, fica um preço bem exorbitante, Eu falei para ele, cara, só tenta fazer um preço que a gente consiga fazer com que essa mensagem seja espalhada para a comunidade, tá? Então, vai girar, não sei, não vou dizer, ele que vai estabelecer o preço lá, mas vai ficar bem mais affordable, como é que eu falo, Vai ficar um preço meio adquirível, acessível, tá? Acessível para a gente, para nós todos. Bacana? Então, acho que nas próximas semanas, tá? Vai estar sendo feito o lançamento oficial mesmo, vocês vão conseguir adquirir pela Amazon lá, tudo bonito. Show? Esse livro é muito bom, cara, é muito legal mesmo, tá? Não à toa que eu li ele 3 vezes, para poder fazer a tradução também. Não à toa por isso que eu fui atrás de fazer essa tradução, porque eu gostei bastante do conteúdo. Relembrando também nosso happy hour, então, comida e bebida, 6h30, networking, conhecer gente nova, conhecer gente bacana, não percam, tá? Então tá ali o nosso appzinho que vocês vão ter que baixar, lembrando que é gratuito, tá? Não é, vocês baixam o app, mas está tudo. São 200 litros de chopp, cara. Se vocês não conseguirem bater essa meta, a meta da sprint é essa, beleza? E dando prosseguimento, eu acabei comendo um pouquinho do tempo dela, mas estamos dentro, Mari? Tá na parceria aqui, Eu tenho o prazer imenso, cara, de poder introduzir a Mari Zapparoli. Eu acho que ela é um bom exemplo a ser seguido, Por isso que eu acho que é bem inspirador assim, a história dela e o tanto que ela tem contribuído nas nossas conversas dentro da nossa organização. A gente falou que ela está fazendo o Grand Slam dos eventos de agilidade, está sendo o keynote de todos eles, todos os maiores. Então, ela está aí bem representando o Brasil fora também, Então, é bem bacana. E eu acho que o mais importante, que o exemplo a ser seguido mesmo, é a questão de que ela tem feito uma gestão, ela tem feito um trabalho que tem dado resultado. Então, se a agilidade por si só ela não trouxer resultado, então acho que ela pode contar um pouco, vocês já devem conhecer um pouco da história. Assim. Eu trabalhei no PagSeguro um pouco antes dela chegar, e o PagSeguro está onde está, não somente, lógico, ela não faz nada sozinha, tem toda uma equipe, mas ela demonstra que usar a agilidade tem uma finalidade de trazer resultados, e é isso que eles estão conseguindo. Uma empresa super inovadora, uma empresa que as pessoas, pelo menos com as quais eu conheço e conversam, as pessoas gostam de trabalhar lá e tem tido excelentes resultados. Foi o primeiro unicórnio brasileiro ou o segundo, não sei. Está por aí, mas é um unicórnio e aí mostra um pouquinho da força desse resultado, daquilo que a gente tem a contribuir, a fazer e a atingir com agilidade. Show? Mário, por favor. Recebam com um aplauso, por favor, gente. Valeu! Boa tarde. Bom, obrigada pela apresentação, Rodrigo, pelo convite. Espero contribuir um pouco hoje com o evento aqui para vocês. O tema que eu vou trazer hoje é agilidade sobre a ótica do que eu chamei de desprojetizar, e vou explorá-lo ao longo da nossa conversa hoje aqui. Deixa eu só ver aqui se o controle está funcionando. Acho que não. Foi? Bom, só uma introdução rápida. Meu nome é Mariana Zapparoli, mais conhecida como Mari Zapparoli, Mari Canvas, tem alguns apelidos aí, tudo bem? Sou engenheira de computação e fiz mestrado aqui no IME.
Trabalho com agilidade desde 2013, né, numa época em que eu trabalhava em instituição financeira e percebi, depois de alguns anos no mercado, de que não é possível, eu tinha que ter um jeito melhor de fazer as coisas. E fui atrás para entender que outras alternativas o mercado tinha, o que estava acontecendo, para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho de uma maneira melhor, né, e atingir resultados melhores. Então, estou desde 2015 no PagSeguro, com esse time chamado de Niterói, ou GPP, o time de governança de portfólio e de Agile Coaching. Quem quiser entender um pouco melhor de como a gente faz esse trabalho lá, tem algumas outras palestras que eu e as pessoas do time já fizeram, Mariana Graff, Natália Manha, Juliano Ribeiro, etc. E a gente fala um pouco mais, com mais detalhes da governança, tem algumas filmadas, no meu LinkedIn tem os links. Depois também, se alguém quiser procurar, pode ficar à vontade lá e trocar ideia, estou à disposição. Tá? Hoje eu não vou falar exatamente do que a gente faz no PagSeguro, vou falar um pouco do conceito da agilidade, chamada aqui de desprojetização. Bom, o PagSeguro é essa empresa que espero que todo mundo já conheça, né? Uma empresa de meios de pagamento e que agora já tem a sua conta digital. Então, uma empresa que veio despontando no mercado de uma maneira bastante agressiva nos últimos anos, fez seu IPO aí em 2018, abriu seu capital fora, nos Estados Unidos, se tornou um unicórnio brasileiro, né? Uma empresa que tem um valor de mercado extremamente sensível, e a gente tem vagas, a gente está sempre nesse crescimento procurando pessoas bacanas para ingressarem no nosso time. Ao final da palestra também tenho aqui um grupo um saquinho de bottoms. Quem quiser pode chegar aí, pega os bottoms, e também ali nos bottoms tem lá um QR Code de vagas e estamos juntos fazendo esse país também se despontar no mercado financeiro, né? Afinal de contas, um sistema financeiro mais inclusivo, eu acho que isso é extremamente importante para a sustentabilidade do nosso próprio país, aí, pelo que vem pela frente. Muito bem, vamos falar de agilidade, então, né? É um tema que, nos últimos anos, vem crescendo muito interesse, em empresas buscando sua jornada ágil, transformação digital, transformação ágil e etc. E o Gary Hamel é um cara que trabalha com administração, né? Ele já falava há algum tempo que o desafio mais profundo que enfrentamos hoje nos negócios é construir organizações que sejam capazes de mudar tão rapidamente quanto a própria mudança. E o Juan estava mostrando ao Bernabock um pouco mais cedo sobre os movimentos de mercado, e a gente sabe, né, o quanto hoje as mudanças vêm em ritmo muito mais acelerado. E quando a gente fala de mudança, se a gente for trazer isso para o aspecto pessoal, é meio que a gente pensar no levantar todo dia e observar qual é o plano do seu dia. E pensar em uma semana quantas vezes você efetivamente seguiu o plano que você tinha quando você levantou da cama de manhã. Quantas vezes nada aconteceu ao longo do seu dia que fizesse com que você tivesse que repensar um pouco naquele planejamento que foi feito no início dele. Então, mudança é alguma coisa que a gente lida com ela. A gente talvez não pense sobre isso com muita frequência, mas ela é totalmente orgânica e faz parte da nossa rotina. Certo? Alguém discorda? Alguém que conseguiu fazer o plano cravado de um dia já acontecer? Tá, então, beleza. Vamos em frente. Aí você já viu que algumas frases de uns caras bem novinhos, né, tipo Darwin, super recentes, já falavam que as espécies não são as mais fortes que sobrevivem, mas as mais suscetíveis à adaptação às mudanças. E a natureza nos traz ensinamentos, né? A natureza nos traz exemplos disso. Óbvio que essas fotos são montadas, mas é um exemplo de como a adaptação ela já faz parte do nosso entendimento de vida, né? Há muito e muito tempo. E quando a gente fala de agilidade organizacional, infelizmente, a primeira frase que a gente ainda ouve no mercado é: preciso ficar mais ágil na minha empresa, ou a minha empresa precisa ser mais ágil. Isso quando ela não vem com o início da frase da TI, né? Que ainda acontece. A TI precisa ser mais ágil. Aí, tá bom, mas por que vocês precisam ser mais ágil? E a segunda resposta geralmente é: para quem arrisca. Ser mais rápido, entregar mais rápido. É sempre a segunda frase. Então, eu preciso ser mais ágil, ou a TI precisa ser mais ágil para entregar mais rápido, a TI é lenta, a empresa é lenta, e etc. É grande modo de falha, né? A velocidade não é a essência do que a gente fala de agilidade. Vocês já ouviram bastante sobre isso pela manhã, né? Mas a agilidade tem muita correlação com a capacidade de adaptação às mudanças. É sobre isso. Não é sobre a velocidade. Muitas analogias se fazem entre o leopardo e o trem que anda rápido e a capacidade de mobilidade de adaptação.
Essa é a essência da coisa. Agora, se a gente fala de adaptação às mudanças, que outro elemento aparece nessa conversa, nas empresas? Quem é que se adapta às mudanças? Ou que faz algo ser adaptado? Quem? As pessoas. Então, não tem como falar de agilidade sem falar de pessoas. Tenho escutado discursos ditos como pragmáticos, de críticas a Management 3.0 e, né, associação Abraçar a Árvore. Não entre não entre nesse discurso comercial, não. Porque falar de agilidade é falar de gente. É fácil? Não. Mas a gente lida com gente em casa, no trabalho, não lida? E, de novo, é sobre isso, certo? Então, a gente precisa olhar as pessoas dentro de uma organização. E faz parte desse trabalho entender se, de fato, elas estão motivadas e capacitadas. Como já foi bem dito aqui também mais cedo, acho que foi o Juan também que falou, né? Motivação não é uma coisa que você provê para alguém. É difícil você motivar alguém, né? É um processo invertido. A gente precisa entender as motivações das pessoas para criar ambiente e espaço para que elas consigam desempenhar melhor o trabalho delas. Não é uma coisa que não é sistema empurrado a motivação, é sistema puxado. Então tem um trabalho de entender a motivação e isso obviamente passa por uma reinterpretação total do papel de gestão e liderança, que eu nem vou entrar muito nessa seara aqui hoje, mas que precisa ser observado. Os modelos de hierarquia tradicionais, o fatídico comando e controle, a compreensão de que alguém que tem um crachá mais alto sabe dar sempre a resposta e 3 pontinhos. Precisamos falar sobre pessoas. E aí vem outro elemento importante, chamado cultura. Quem é que cria a cultura de uma organização? As pessoas. Também tem esse discurso. A gente tem que mudar a cultura, tem que instalar a cultura. Como é que instala? Tem que instalar a agilidade. Estou implantando uma cultura nova. Ok, o implantar ainda tem um construir ali, né? Mas cultura é algo que ele se forma. Cultura é alguma coisa que ela emerge. E ela emerge através dos comportamentos das pessoas daquele grupo. Então, se a gente quer lidar com cultura e alterar cultura, a gente tem que lidar com comportamentos e lidar com pessoas. E alavancar 2 competências na cultura. Na empresa, consequentemente, na cabecinha e na maneira como as pessoas enxergam os problemas. E a forma de resolver esses problemas, que são entregas incrementais, ou seja, que se complementam, de valor. E valor é uma palavrinha difícil aqui, porque valor é contextual. Precisa entender o que é valor para aquele contexto. Em ciclos cada vez mais curtos. Aí eu cheguei onde? Na velocidade. A sensação de velocidade por ciclos curtos. Só que tem outro aspecto. O ciclo curto ele não é para ser mais rápido. Também foi falado bastante de outcome agora pela manhã. É para você pegar feedback mais rápido. É para encurtar o ciclo de entrada de informação e próximo passo. Não é só para dizer que está pronto. Não é mais throughput, mais saída. É entrada melhor qualificada, é ciclo de retorno melhor estruturado. Por isso, ciclo curto. Ciclo curto sem feedback não resolve nada. Mais saída por mais saída, muito provavelmente, também foi falado aqui, ou você pode até piorar o ecossistema do teu cliente só pela ânsia de entregar mais, mas é entregar melhor. E incansável melhoria contínua, né? Comportamentos de tá bom assim, sempre foi assim, tipo isso aqui, que é um exemplo, K21 usa bastante, né? Tá lá empurrando a carrocinha, e aí vem alguém e fala, olha, acho que a gente pode melhorar seu processo com uma rodinha, e o que a gente faz? Estou ocupado. Ocupado, ocupação, cheio o dia inteiro, não tem tempo para nada, só quero fazer. A missão é fazer. Se a missão é fazer, danou-se. Só fazer. Precisa ter tempo para olhar se eu estou fazendo pouco melhor hoje do que eu estava fazendo ontem. Isso é melhoria contínua. E a contínua não é para ser buzzword, é porque é para fazer todo dia mesmo. É contínuo, é algo que tem que estar ali, o tempo inteiro na cabeça da gente. O que é que eu preciso melhorar hoje? O que eu vou fazer amanhã melhor do que eu fiz hoje? Não se deixar com comportamento de tarefeiro, que isso é muito comum nas organizações. E por isso que olhar as pessoas e o entorno é importante, porque se a organização entende que este é o comportamento esperado, o estar ocupado, e ao mesmo tempo quer ser ágil, e aí a melhoria contínua fica ali do lado olhando e falando, e aí, que dia que eu participo dessa conversa? Complica, né? Não participa.
Então, se não participa, então não tem agilidade. Não adianta falar que agora eu sou ágil porque eu tenho 3 times rodando no Scrum, que está muito longe disso. Certo? E sobre entrega de valor, né? Tem uma analogia que se usa há algum tempo no mercado da fatia de bolo. Porque um outro modo de falha muito grande, quando a gente fala de agilidade, orientada à velocidade, e com isso a gente só quer entregar mais, que são as métricas que enganam a gente pra caramba. Ou seja, eu vou entregar mais. Aí o cliente chega para você e fala, olha, eu tenho um problema, eu estou com fome e a solução do meu problema é um bolo de amora. Aí você volta lá para o seu time ágil, naquela sala com aquele quadro de post-it e fala, bora, 3 sprints. Primeiro sprint, primeira fatia do bolo. Segundo sprint, segunda fatia do bolo. Terceiro sprint, terceira fatia do bolo. O cliente comeu? Diminuiu alguma parte do problema dele? Você validou alguma hipótese de que isso resolveria o problema dele? Não, você está lá super entregando ágil. 1 fatia, 2 fatias, 3 blocos, e nada. E o cliente está lá. Validou nada. Aí a gente fala, bom, então não é assim que a gente fatia. A gente tem que fatiar o bolo. Assim, vai lá, cria uma fatia inteira, dá na mão desse cliente, faz ele comer para ver se é isso que ele quer. Boa. Mas aí vem Paulo Caroli, grande Paulo Caroli, fala muito sobre Leanception, né, e etc., sobre Upstream, e diz assim, não, isso aqui também é um engano. Se você se prender à primeira fatia do bolo de amora e insistir de que o bolo de amora é a solução, a chance de você estar errado é muito grande. Você precisa pensar em cupcakes. Você precisa validar a hipótese de que é um bolo, de que mata a fome, que a amora é o sabor que ele quer realmente para resolver a fome dele. Então, não se prender também àquela pré-inscrição de solução do problema. Este ciclo é o que a gente chama de entrega de valor. Medir o cupcake é diferente de medir aquela fatia de bolo lá em cima. E isso faz toda a diferença quando a gente fala da capacidade de uma organização para a resolução de problemas reais. Tudo bem? Beleza. Então, feita essa introdução sobre agilidade, e aí a gente espera que tenhamos clientes felizes e colaboradores felizes também, né? Porque alguém aqui gosta de trabalhar, entregar alguma coisa e ninguém usar, jogar fora. Não, né? Você até pode ter algum cenário em que você vai trabalhar, você está com algum momento da sua vida que você está preocupado em ganhar seu salário e beleza. Ok, nenhum demérito. Mas acho que é muito claro que isso é o mínimo que você pode fazer. Né? Você vai chegar num ponto limitante. Se todo mundo numa empresa trabalhar no seu ponto limitante, a gente tem uma empresa limitante. O que a gente quer é que as pessoas tenham espaço para trabalhar o melhor delas. E aí, para isso, precisa também fazer sentido onde vai o esforço dela todos os dias. Certo? Beleza. Então, falar de agilidade tem um certo glossário. Deixa eu só dar uma olhadinha no meu tempo aqui. Tem um certo glossário, né? A gente gosta de falar Scrum, Kanban, Backlog, Sprint, retrospectiva, daily, etc. Tem algumas práticas muito comuns, dailies e práticas mesmo, né? Que é bastante comum a gente ver em times que estão tentando trabalhar com agilidade, mas efetivamente a diferença é a cabeça. É isso. Não adianta ter um grupo de pessoas fechado na sala, olhando um quadro cheio de post-it, fazendo a dele, se não entendeu nada do porquê que está fazendo aquilo. E não mudou nada no jeito de encarar um problema. O que vale nessa conversa é cabeça. E aí os ferramentais, as práticas, tudo vem para alicerçar um pouco do como e são muito valorosos. Mas é disso aqui que a gente está falando. Beleza? E projeto? Quando a gente fala de projeto, o que vem na cabeça? Quem arrisca aí? O que é projeto? Objetivo? Escopo? Prazo? Oi? Objetivo temporário? Vamos ver o que a internet nos diz de conceito, né? O Aurélio nos fala, porque o Aurélio saiu do papel, viu? Tem site, dicionário Aurélio e tal. Plano gráfico e descritivo. Wikipedia, empreendimento colaborativo, frequentemente envolvendo pesquisa, cuidadosamente planejado. E o Google nos diz, desejo e intenção de fazer ou realizar algo, plano, descrição escrita e detalhada de empreendimento a ser realizado. O que se repete? Tem spoiler, né? Tá negrito, né? Mas plano, né? Plano é o que se repete, é soberano nas definições. Então, vamos tentar desenhar esse plano, que a gente está falando, até pelo que disseram aqui. Faltou falar os recursos, né? Tem os recursinhos na jogada aí, né? Você tem, geralmente, um início, você tem um fim previsto, temporário, um objetivo, né? Você tem um projeto, você tem um objetivo onde você quer chegar, você tem os recursos disponíveis, é assim que a gente costuma dizer. Você também tem
um prazo, um tempo esperado para que ele aconteça, e isso te leva a um plano. Você precisa saber como é que você chega lá. Se eu estou aqui, eu quero chegar lá, como é que eu chego lá? E, geralmente, um dinheiro, não é mesmo? Um tal de budget, um dinheiro que deve ser utilizado para fazer esta rota inteira acontecer. Representa a realidade dos projetos, em geral? Beleza. Então, dado isso, quando a gente fala de gestão de projetos, o que a gente pensa? Gestão de projetos, o que vem na cabeça? Cronograma. Oi? Project. Estimativa. Risco. Beleza? Tá bom. Então, um project, geralmente um Gantt chart, ele dá um pouco da soma dessas informações, né? Quem é que está fazendo, o que tem que ser feito, quantos por cento está, quem depende de quem, se eu tenho risco, às vezes tem um custo associado aqui dentro, já geral. Muito bem, vamos ler um pouquinho sobre de onde saiu isso, né? Henry Gantt era um cara que trabalhava com planejamento e controle nessa época, nasceu em 1861 e morreu em 1919. E ele trabalhava muito com Frederick Taylor. Conhecem Taylor? Quem já estudou administração aqui, um dos papas da administração. E eles juntos atuavam muito na indústria nos Estados Unidos e nas áreas militares, que eram fomento de pesquisa e aplicação de práticas, né, nos Estados Unidos. Só que vocês percebem que esses camaradinhas morreram há 100 anos. Mas isso não tira o belo mérito dos estudos deles, que buscavam, de maneira bastante explícita, a busca por eficiência e eficácia. Ou seja, eficiência, fazer as coisas de uma maneira cada vez melhor, né, com melhor uso do investimento, e aquele caminho, a busca por resolver problemas certos, reais, que de fato existem. Eles buscavam isso nos artigos dele. E o como fazer era um pouco do Gantt chart e as práticas que foram sendo criadas naquela época. Tá? As práticas são o como. O que era uma busca por eficiência e eficácia. Então, se eu preciso ser eficiente, eu preciso observar variáveis. São custo, prazo, e aí eu preciso arrumar um jeito de fazer. Muito bem. E aí depois veio o surgimento do PMI, né, fundado em 69, que pegou um conjunto de práticas, fundou o PMBOK, como um livro de referência de práticas de gestão de projetos, e foi lançando as suas certificações no mercado, tem inclusive de agilidade, ACP, e começou-se a disseminar no mercado o que a gente chama de PMO, né, que é o escritório de projetos. Então, geralmente, os PMOs começaram a ser criados nas empresas como fonte de gestão de projetos e que tinham profissionais que tinham experiência, certificações neste tema, tinham estudado práticas do PMBOK e aplicavam isso nas suas organizações. E a gente também começou a chamar as pessoas de PMO, mas PMO é o escritório, não era a pessoa, né? Mas tudo bem. Bom, um modelo de trabalho alicerçado, em que o PMO se alicerçou, é o modelo waterfall, né? Uma sequência de etapas. Então, primeiro analisa, depois desenha, constrói, testa e implanta. Então, foi baseado neste modelo de trabalho e com as práticas que já haviam sido exercitadas lá atrás, que o PMI acabou institucionalizando mundialmente práticas de gestão de projetos. Só que quando a gente vai ler o artigo que origina o modelo Waterfall, que ele é de 1970, do Winston Royce, ele diz assim, ó, que existe uma proposta de modelo incremental e iterativo para desenvolvimento de software neste artigo. E se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver que o Royce ficou bem irritado de ser bem mal interpretado para este contexto. Então, o próprio fulano que escreveu o modelo Waterfall no seu artigo, para o contexto de desenvolvimento de software, lá em 1970, ele já trazia considerações sobre ser incremental e iterativo. E fala nos artigos assim, não entenderam nada. Está lá na internet, pode procurar. Bom, foram se criando algumas representações desse modelo de trabalho, né? Eu tenho custo, eu tenho tempo, eu tenho escopo definido. Se eu tiver que apertar alguma coisa, vai ser a qualidade, né? Quem trabalha no mercado há algum tempo, eu sei que tem bastante gente bem mais nova do que eu, mas a gente falava muito disso há bastante tempo atrás. E muita preocupação sobre riscos, né? Muita preocupação sobre a antecipação de problemas. E aí abre um parênteses, o que eu também observo muito na comunidade, que já vem atuando no universo de agilidade, e a gente observa isso, a Pag é uma empresa que trabalha com agilidade de ponta a ponta, é uma delargação excessiva desse assunto.
Achar que observar risco ou premissa é coisa de PMI. E não tem nada a ver. E quando a gente olha os livros bases do Scrum e ele fala de priorização de backlog, já se fala de valor e risco desde os princípios dos textos de priorização. Mas as pessoas acabam deixando esse aspecto minimamente delargado, o que gera problema, não tem jeito, ainda mais quando a empresa começa a crescer. Então, acho que a comunidade que vem exercitando práticas ágeis e vem querendo fazer entregas incrementais, de fato, com valor acontecerem, precisam também olhar um pouco melhor isso quando o ambiente se torna um pouco mais complexo, porque a gente vê muito modo de falha em achar que falar de risco é falar de gestão tradicional de projeto, e uma coisa é conceito, outra coisa é prática. Tudo bem? Mas risco é um elemento importante, certo? Tudo bem. O que se institucionalizou, então, no mercado? Então, pensando no que os caras queriam lá atrás, como a maneira como isso foi tabulado no PMBOK, como o mercado compreendeu e começou a aplicar, você tem várias etapas aí, o que a gente observava na prática, e quem viveu isso sabe do que eu estou falando, tem um Gantt chart, alguém vira para você, alguém que uma vez por semana, uma vez a 15 dias, chega do lado da tua mesa e fala, e aí? E aquele projeto? Está quanto tempo? Está quanto de evolução? Aí você faz a seguinte conta. Bom, eu tinha 20 dias, passaram 10, 50. Está 50%. Aí você quer fingir que você sabe o que está acontecendo, você fala 41,52%. Tá. Por quê? Essa pessoa não conhece o seu contexto, não tem a menor condição de validar o que você está falando. Essa pessoa geralmente faz parte de um grupo que monta o material, que vai para o comitê de diretor e que vai botar um semáforo e o teu telefone vai tocar 10 minutos depois e aquele negócio estiver vermelho. Então, é isso que você vai fazer, porque você quer um pouco de paz na sua vida até os próximos 15 dias. Levanta a mão quem nunca fez isso. Eu já fiz muitas vezes. Muito bem. A busca pela essa exatidão de data, né? Então, eu estou dizendo que eu estou a um percentual de conclusão de uma data que eu vou atingir, é uma coisa muito sensível. E esses semáforos, né, que é meio que uma interpretação do eu vou chegar lá ou eu não vou chegar lá, né? Tem um negócio assim, de o quanto será que vai dar certo ou não vai dar certo. O olhar de risco, o olhar de confiança de quem está falando, eu não sei, né? E a realidade dos fatos é essa, né? O projeto Verde Melancia, aquele negócio é verde, verde, verde. Chegou uma semana antes, abriu, vermelhão. Não vai dar, não vai entregar. É que essa semana aconteceu uma indisponibilidade no sistema. Sei, cara. Ou alguma urgência, sei lá. Mas é isso, né? É isso. E eu não estou dizendo da minha cabeça, não. Quem é da minha época, quem nunca viu o Chaos Report? Chaos Report Standish Group. 95, olha que maravilha, muitos aqui talvez nem tenham nascido, mas em 90, não tinham nascido. Em 95 ele já dizia, né? 31% dos projetos são cancelados antes de serem finalizados. Isso aqui é estatística mundial, olha o pânico. Mundial. 52% dos projetos custam 200 vezes mais que suas estimativas. E 16 são completados dentro do prazo e do orçamento. Eu nunca encontrei esses 16 na minha vida, mas eles estão aí. Eles existem em algum lugar. E aí, que eles atualizavam, né, em 2015, eles também, todo ano eles publicavam, em 2015, essa é uma foto de um report deles. E aí, tudo bem, critério de sucesso aqui são os critérios de custo e prazo, tá? Tem critérios aqui. Mas dentro dos critérios de custo, prazo, era essa aí a realidade. Então, se eu somar, em 2015, os desafiados, que seja, alguma coisa não era exatamente aquilo, e os que falharam mesmo, a gente tem mais de 50%. No mundo. Fala sério, alguma coisa estava muito errada. Não é possível que a gente passava de 95 a 2015 com o mesmo cenário de insucesso de projetos no mundo de tecnologia. Alguma coisa está muito errada. Pode ser o critério, não tem problema. O critério pode ser ruim. Mas, assim, cara, não é... Né? Então, 60% do esforço do mundo de projetos de tecnologia jogado no lixo. Essa é a conclusão que a gente chega. Então, alguma coisa não estava legal, certo? Tem esses materiais todos aí disponíveis. Depois eu vou subir isso no meu SlideShare, mas é fácil de achar no Google, tá? E aí o mais legal, né? Vamos entender por quê. Por que falhou? Ah lá, primeira resposta. Falta de informação do usuário. O usuário não sabe o que quer. Quem é da época da figura do balancinho? Tinha o pneu, né? Vocês lembram disso aí?
E aí fica assim, aquela reclamação eu sou de TI, né? Aliás, eu praticamente me incomodo de falar que eu sou de TI. O que é TI, né? Vamos lá, hoje em dia não tem mais área de TI. Tecnologia é mundo, não tem mais essa. Mas eu fiz lá meu processamento de dados. E nessa época, a gente circulava essa figurinha do balancinho, né? Mas ali é com um tom de, caramba, a gente está ferrado, né? Porque o usuário nunca sabe o que quer. Mas vamos lá, o que é saber o que quer, né? O que a gente sabe fazer? A gente sabe identificar quando a gente tem um problema, certo? Agora, o que é que eu preciso para resolver meu problema? Break, guardem essa informação. Mas é complicado, né? Então, se a gente olha os modos de falha, ali aparece. Falta de input do usuário. Olha aí, ó, requisitos incompletos, especificações incompletas, segundo caso. Mudança, olha que tragédia. Mudança de requisito, terceiro caso. E assim vai. Então, percebam onde morava a armadilha da coisa, né? Mas aí, a gente ainda enxergava muita gente presa no plano. Eu tenho um plano, eu defini esse plano e eu não largo esse plano por nada na minha vida. Tem um prazo para atingir e eu quero saber se está todo mundo dentro do plano. Isso virou comportamento normal dentro do contexto de gestão de projetos em empresas tradicionais. A gente via as pessoas preocupadas única e exclusivamente com o plano. E nenhuma pergunta sobre quais problemas aquele plano resolvia. Certo? Ainda mais que, na maior parte das vezes, o plano é no ano 2, para resolver um problema identificado 3 anos antes e que vai acabar mais 2 para frente. Então, assim, faça vaga ideia mesmo de o que eu queria resolver com isso aqui, mas é um projeto que eu tenho que ir até o fim dele. E se eu sou o PMO, né, ou se eu sou a pessoa responsável por conseguir acompanhar, eu tenho que ver se o plano está sendo efetivado. Beleza? Aí vem o Osteovalder em 2010, maravilhosinho, e traz o Business Model Canvas. E diz assim, olha, gente, vocês querem falar de negócio, vocês têm que entender o encaixe entre o que você, como provedor de produtos ou serviço, entende que é valor, e o seu cliente entende que é valor. Lembra que eu falei que valor não é um negócio fácil de achar, né? Por quê? Porque ele é esse encaixe. E lá nos textos dele, ele fala, né, um pouco da frente de como você serve a sua plateia, o que o seu back-end precisa prover, mas no centro do Canvas tem uma coisa chamada proposta de valor, que é quais problemas daquela pessoa você se propõe a resolver. É isso que o business model dele traz como proposta. E ele diz mais, né? Achar esse encaixe não é algo simples. Portanto, fazer isso de maneira multidisciplinar, com olhares variados, fazer isso com vozes e olhares diferentes, faz toda a diferença para você conseguir encontrar aquele encaixe. Então, falar de diversidade não é modinha ou besteira. Falar de diversidade, além de ser uma questão humana, essencial, é sobre resultado. É sobre a sua capacidade de identificar caminhos bons o mais rápido possível para uma solução. Ter variação de gênero, de raça, de opções sexuais, de nacionalidade, etc., só trazem olhares diferentes para tentar encontrar essa rota. Portanto, antecipam caminhos. Certo? Isso tem tudo a ver com agilidade. E aí ele diz assim, então, se eu tenho que falar em proposta de valor, eu tenho que achar um encaixe, eu preciso ter gente pensando, certo? Muito bem. Aí vem o Eric Ries, com seu Lean Startup, outro maravilhosinho, quem nunca viu, recomendo, e diz assim, pessoal, a gente precisa pensar. Então, a gente precisa pensar em como resolver o problema de alguém. E depois que eu pensei e pareceu uma boa ideia, eu tenho que explorar. E aí eu exploro aquela ideia para ver se, beleza, o caminho é esse, vou para frente, pivoto, achei que era aqui, não é bem aqui, mas talvez seja por ali, ou, nossa, nada a ver, joga fora, deu ruim. Cancela. E isso aqui, muitas vezes, quando a gente observa reações do tipo, como vai cancelar? Isso é uma maravilha, porque eu vou parar de gastar dinheiro com alguma coisa que não vai para frente. O abortar é o falhar rápido. Isso é bom. Só que, asteriscos, precisa ser feito de uma maneira rápida, porque você não vai fazer 8 meses de um teste de hipótese para falar 20 pessoas, 8 meses, joga fora, deu errado. 8 meses? E, principalmente, se eu estou conseguindo observar isso de uma maneira clara. Métricas. Experimentação pautada em métricas. Não é achismo. Não é junta todo mundo aí. A gente fez uma pesquisa, lançou o protótipo do produto. E aí, o que o cliente achou? Eu achei que gostou. Eu achei que não gostou. E
Geralmente vem alguém do crachá mais alto e fala, eu achei bom. Então vamos fazer. Então persevera. Não é isso. Métrica. Você tem métrica, fundamentação. E ciclos curtos, fazer isso N vezes. E aí, desenhos que representam isso, né? Tem o fatídico, imagenzinha do Spotify, né? Que também fala de valor aqui. Você tem um problema para se deslocar, para de ficar incrementando o seu produto uma roda, outra roda que ninguém anda. Faça alguma coisa que se movimente para você validar se realmente a pessoa quer se deslocar e se ela vai gerando feedbacks em relação a isso. O skate anda, mas é inseguro. O patinete anda, mas anda pouco. A bicicleta já anda mais e assim por diante. Mas você incrementa o seu produto sobre feedbacks reais. E deixo também a recomendação da historinha do Buson, apresentada no Gathering 2017, da dona Zoraide. Se alguém já viu esse videozinho aqui. É muito bom, é uma saga inteira dessa senhorinha tentando pegar uma faca e várias pessoas tentando entregar uma faca para ela. A hora que a faca chega até ela, ela pega uma cadeira da cozinha, vira de cabeça para baixo e vai apertar o pé da cadeira com a faca. Aí o cara olha para ela e fala, minha senhora, por que a senhora pediu uma faca? E ela olha para o cara e fala, ué, meu marido faleceu esse ano, a vida inteira ele apertou o pé da cadeira com a faca, não é com faca que aperta, é com o quê? E é isso. Alguém perguntou para ela na saga inteira o que ela queria fazer com uma faca? Não, mas ficou um monte de gente batendo cabeça até levar a faca para ela e passava longe como a melhor solução para o problema que ela queria resolver. Então, recomendo, essa historinha é muito, muito boa. E é muito esse vício da gente amar o problema, amar a solução e não o problema, né? Quer uma faca? Toma uma faca. Mas tá, que problema essa faca resolve? A gente precisa se preocupar com o problema e não com a solução. E falhar rápido. Né? Falhar rápido para aprender rápido, não só para ficar falhando. Mas precisa aprender rápido. Essa é a essência do falhar rápido. Essa é a essência do ciclo curto. É feedback, é aprendizado. E tem que pensar. Vocês vão ver cérebro o tempo inteiro. Tem que pensar. Não tem script para essa coisa. Tem prática, tem rota, mas tem que pensar. Tá? Tá, mas é o seguinte, né? Tava lá, crie valor, valor é o encaixe daquilo que a gente acha que resolve o problema do cliente com aquilo que o cliente percebe que é problema para ele. E tem o ciclo de experimentação do Eric Ries aqui. Mas como que diabo esse negócio conversa com o plano? Como é que essas coisas se falam? Ou também eu estou dizendo agora que não tem que ter plano. Na agilidade não tem plano? Vai fazendo, vai validando. Não? Tem que ter, né? Pega o PagSeguro como exemplo, empresa de capital aberto. A cada 3 meses a gente vai ao mercado falar do plano do próximo quarter, né? Tem uma área de relacionamento com o investidor, que vai lá falar das expectativas da empresa, e aí isso mexe no valor da ação, pessoas querem comprar, pessoas querem vender, e etc. Tem que ter plano. Mas como é que conversa essas coisas, né? Bom, e por que... Pausa, nós vamos concluir, não vou deixar a pergunta no ar. Por que eu chamei isso de arte de desprojetizar? O que é arte? Nem vou perguntar, porque as respostas vão ser muito variadas. Já vou dizer o que os dicionários não dizem. Vem do latim, que vem do grego. Ambas definições podem ser traduzidas como técnicas, meios para se criar, fabricar ou produzir algo. Técnica ou habilidade, processo criativo. Variedade de linguagens, está como arquitetura, desenho, escultura, música e etc. É mais difícil definir arte, né? É uma coisa mais criativa, mais... alguma coisa que emerge, é difícil a gente definir exatamente o que é arte. Mas, pegando a música como exemplo, eu selecionei o jazz para a gente fazer essa correlação, essa analogia. Qual é a definição do jazz? Né? Muitas vezes caracterizado como um produto de criatividade democrática, porque você tem um grupo de pessoas ali atuando, num grupo de jazz, com interação e colaboração, colocando valor igual na contribuição do compositor e do intérprete. E também, o jazz tem alguns aspectos onde as restrições do jazz ficam claras para alguns estilos de jazz. Então, por exemplo, o vamping tem restrições sobre acordes repetitivos ou compassos e etc. Ou seja, o jazz é um tipo de música, que música é um processo criativo, que é feito de maneira muito colaborativa, muito integrada, certo? Que, dependendo do seu formato, pode ter restrições. E tem um elemento muito característico desse tipo de música, que é improvisação. Certo?
O jazz é uma música de improviso. E aí, pesquisando um pouquinho e seguindo até a recomendação do Sandro Manteiga, que é meu diretor lá, um pesquisador incrível, ele achou esse artigo aqui, chamado Improvisation as a Mindset for Organization Analysis. E neste artigo, o que o autor faz é trazer referências para falar de aspectos organizacionais ligados à improvisação. Então, ele cita Thalia Lentari dizendo que o improviso é a negação da previsão, do planejado, do controle do passado sobre o presente e o futuro. É uma disposição para renunciar ao planejamento e ensaio em favor de agir em tempo real. Alguém não faz isso no dia? Renunciar o planejamento para agir em tempo real. A gente faz isso o tempo inteiro, seja em algum aspecto pessoal, seja em algum aspecto profissional. E ele diz um pouco sobre as características deste grupo. Precisa ter alta confiança na habilidade para lidar com eventos fora da rotina. E este é um aspecto que faz muita gente sofrer nesse mundo VUCA que a gente fala, né? O como a gente vê gente que sofre porque as coisas não acontecem conforme elas tinham planejado. E, sorry, é essa a vida. E a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa entender que habilidades a gente precisa desenvolver para trabalhar no universo adaptável. A gente precisa, se eu não tenho, e tudo bem, o que eu tenho que desenvolver para lidar bem com isso, para não ficar doente? E também precisa ter habilidade em prestar atenção ao desempenho dos outros e construir sobre ele a fim de manter interação para criar possibilidades. Ou seja, improvisar sobre o improviso do outro. Isso não é trivial, exige atenção, exige compreensão do que o outro está fazendo para você conseguir construir em cima. É cocriação, é interação, processos iterativos. Muito relacionado ao que a gente vive num contexto de trabalho integrado, certo? Colaborativo, e nesse universo VUCA que a gente tem, que exige que a gente saiba se adaptar às mudanças. Então, são comportamentos que a gente precisa observar se a gente, de fato, tem ou se a gente precisa trabalhar para desenvolver, porque são habilidades importantíssimas para esse, entre aspas, novo, é difícil chamar novo, né? que também é o novo e o velho, mas, entre aspas, novo mercado. Beleza? Muito bem. E aí, seguinte, voltando aqui para o nosso plano, é como se eu chegasse para vocês e falasse assim, ô time, vocês têm um projeto para vocês fazerem agora aí o planejamento e a execução. Vão ter que me dizer quanto tempo e quanto dinheiro vocês vão precisar para chegar no final dessa ladeira. Essa é uma ladeira de São Francisco. A missão desse projeto é, chega ao final dessa ladeira. Quanto tempo e quanto dinheiro vocês precisam? Tá, que perguntas vocês, que ocorre na cabeça de vocês de perguntas? Meio de transporte. Primeira coisa é, tá, mas vou a pé, vou de patinete, vou de bicicleta, vou de carro, vou de ônibus ou de Uber. Isso interfere muito, né? Em quanto tempo eu vou levar e quanto eu vou gastar, certo? Mas eu tenho uma pergunta antes para vocês. Quando é que essa ladeira acaba? Está claro onde ela acaba? Daqui, parece que é naquele topo lá, né? Daqui eu diria, cara, com o que eu tenho, acaba ali. Mas pode ser que você chegue lá, né, e tem alguma outra coisa lá na frente. Qual é a sua capacidade para prever os problemas nesse caminho? Vamos supor que vai de patinete, ou vai de carro, vamos facilitar, vai de carro. Tá bom, qual é a tua capacidade de prever o que pode acontecer daqui até lá? Alta, média ou baixa? Até o final da ladeira. Baixa, talvez média, né, que de carro vai mais rápido. Mas se eu falar assim, ó, qual é a capacidade de vocês de me dizer quanto tempo e quanto dinheiro vocês precisam para chegar de carro até aqui? É mais fácil? Qual é a probabilidade de vocês acertarem essa estimativa? Ó, primeira faixa ali de pedestre, eu quero que vocês me digam quanto tempo e quanto dinheiro vocês precisam para chegar de carro na primeira faixa de pedestre. Margem de erro alta ou baixa vocês vão ter? Baixa. Olha aqui, tá sol, tá legal, não tem muito trânsito. Pô, 5 minutos. Certo? Agora, se eu tiver que dizer quanto tempo eu demoro para chegar lá em cima, pode chover, pode cair uma árvore, pode atravessar uma senhorinha na faixa, pode fechar o semáforo, pode passar um desses caminhões pipa e quebrar no meio da rua. E aí você tem que fazer o quê? Procurar uma paralela, dar 3 voltas na quadra e etc. Não é mesmo? Muito bem.
Então, qual é a capacidade que a gente tem de definir a solução para todos os possíveis problemas que eu posso ter se eu for de carro, do início dessa ladeira até o final dessa ladeira? Alta, média ou baixa? Diria nenhuma, né? Ou muito baixa. Então, a questão aqui é a seguinte. Ter um plano é importante. Se o objetivo é chegar no final da ladeira, parar para pensar, olha, se eu vou de carro, se eu vou a pé, como é que está a previsão do tempo, dar aquela olhada nas variáveis mais impactantes e dar uma expectativa de quanto tempo eu consigo chegar até o final, é saudável, é necessário. Outras variáveis também são impactantes, né? O carro é meu, o carro é alugado, esse carro anda quanto, e etc. Porque se eu não conheço o carro, nem isso eu consigo prever. Agora, mais importante que isso eu preciso saber quanto tempo eu chego até ali aquela primeira faixa, e vamos supor que eu, de fato, fiz em 5 minutos. Chegou naquela primeira faixa, eu volto e digo, olha, chegamos em 5 minutos, gastei R$10. Quanto tempo? E eu andei 1 quilômetro. Da primeira faixa para a segunda, eu tenho mais 1 quilômetro. Então, eu posso virar e falar, com alto grau de assertividade, com este mesmo carro, com mais R$10 e mais 10 minutos, eu chego no segundo ponto dessa faixa e reprojeto o resto. Para frente tem mais 5 quilômetros, então hoje eu estou achando que em mais 50 minutos eu chego lá. E assim por diante. Aí a sua capacidade de dizer algo real muda, certo? Mas fica essa história, né? Eu preciso de um roadmap. Tudo bem. Que perguntas o roadmap te responde? É a primeira coisa que precisa ficar claro para todo mundo, né? O que você quer com o roadmap? Você quer planejamento de receita, você quer visibilidade de produto, você quer falar de campanha, o que você quer com o roadmap? E roadmap é algo que precisa ser pensado, o plano precisa ser pensado. E tem ferramentas para fazer isso. Pode fazer no Product Roadmap, pode fazer via Story Map, é uma outra maneira de fazer, pode fazer via uma outra maneira de definir o seu Product Roadmap. Ferramenta, formato tem de monte. O que é essencial é o seguinte, eu preciso ter clareza de que este plano ele precisa ser adaptável. Eu preciso reconhecer uma verdade universal. Vai acontecer algo fora do que você estava prevendo. Isto é uma verdade absoluta. Então, para de brigar com ela. Vamos olhar para ela e conseguir lidar com ela fazendo esse tipo de reflexão recorrentemente, incrementalmente. Em vez de planejar uma vez só na vida por 6 meses, você vai toda semana planejar um pouquinho, para ter certeza de que você está indo no caminho certo. Um ponto importante, isso exige comunicação constante e planejamento iterativo. Esse é um exemplo de como a gente enxerga assertividade, ou ao contrário, incertezas no PagSeguro. Quando as iniciativas da nossa governança de portfólio estão em ideação, a gente sabe que a margem de incerteza é alta. Isso é dado organizacionalmente. Apesar de, óbvio, sempre vai ter um ser humano que vai falar então, dia 15 de novembro de 2020, me entrega isso. Aí você vai e corrige a cabeça da pessoa e explica o conceito para ela. Mas isso é uma verdade organizacional. Em fase de ideação, as coisas têm alta incerteza. Só que a partir do momento que a gente pega para construir ali na linha tracejada, espera-se que o time tenha condições de fazer com que essa incerteza diminua exponencialmente na execução daquela iniciativa. Certo? Esse é um outro exemplo, copiado de alguns times do PagSeguro, só para dar um exemplo de como as métricas nos tornam capazes de falar de previsibilidade, de expectativas de um jeito muito melhor. Eu vou falar de coisas, datas otimistas, intervalos de datas otimistas e pessimistas, a partir de um backlog que eu já observei e olhando métricas de um time que eu já conheço. Este caso aqui é um caso de um backlog mais pré-estabelecido, que era uma coisa mais de compliance, não é uma experimentação pura. Tá? Mas é um exemplo de como dá para planejar e ter planos que sejam executáveis dentro das restrições do ambiente, desde que reobservados e recomunicados. Certo? E, para fechar aqui, então, um resumo dessa ópera. Né? Quando a gente trabalha orientado a plano, o que a gente observa ao longo do processo é que eu tenho, em algum momento, 100% das funcionalidades 70% prontas. E o problema está ativo. Nada mudou na vida do seu cliente. E, geralmente, quando a gente é orientado a plano, a gente evita mudanças e ajustes, eles nos apavoram, né? E quer terminar tudo no custo e no prazo previstos. Quando a gente trabalha orientado a valor, que é o caso da agilidade, o cenário é outro. Eu espero ter 70% das funcionalidades 100% prontas. E o problema mitigado, minimizado ou resolvido. Tipo, eu não quero mais os outros 30%, porque já está bom, já resolveu o problema. Se muda o que for necessário para resolver o problema, e a gente quer resolver o problema o quanto antes, com menos possível.
é bastante diferente a orientação aqui, certo? Quando a gente trabalha no universo tradicional, geralmente a gente fala de requisito. E requisito, geralmente, é algo pré-definido de como resolver um problema. E ele é descrito e ele é estável, certo? Quando a gente fala em agilidade, a gente tem que assumir que a gente está falando de hipóteses. E hipóteses, elas formam potenciais soluções para o problema. Eu preciso ver se aquilo que eu entendo que resolve um problema do cliente realmente resolve, encaixe. Isso é valor. E ela precisa ser validada. É isso que eu estou dizendo. Precisa ir lá entender se aquilo realmente resolve o problema de alguém em ciclos curtos. No universo tradicional, a gente fala de estimativa, que é feita previamente e, geralmente, é feita por alguém que não é quem vai executar aquilo. Né? E é óbvio que aparecem as nossas expressões corporativas. Tem gordura, né? Então, bota a gordura aí. Isso aqui é uma coisa de uns 9 meses, bota mais 2, dá 11. 11 meses, por aí. Algum gestor, alguém que está num comitê de não sei o quê, algum diretor, alguém faz esse tipo de estimativa. E isso, vamos confessar, é só chute, não. É baseado em chute, né? Alguma experiência, tal, mas não é nada muito melhor do que isso. Quando a gente fala aqui em agilidade, a gente fala em previsibilidade. Né? Então, eu tenho uma previsão inicial de término e ela vai sendo reapurada, né? Tem ciclos de revisão dela após ciclos de execução. Eu já sei qual é o time que está comigo, eu sei qual é o carro que eu vou andar, eu já andei naquela estrada, eu já vi se vai chover, se não vai chover, e eu vou melhorando a minha condição de acertar o tempo do alvo. Revisada continuamente com métricas reais de quem faz, não com achismo. Apurada sobre entrega de valor, tem um modo de falha muito forte aqui nessas métricas. As pessoas medindo vazão pela entrega sem valor. A entrega pra caramba, coisa que não serve para ninguém. Não resolve o problema. Métrica apurada sobre entrega de valor. E o uso de estatística vai muito bem, obrigado. Né? Uma média, mediana, vamos trabalhar com percentil, nada muito refinado. E recursos, né? Quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala de universo tradicional, geralmente essa é uma palavra muito citada. Só que recurso é uma coisa que mais recurso gera imediatamente melhor resultado ou mais rápido. Não é mesmo? Se eu tenho uma caneta, acabou a tinta, eu compro outra e escrevo melhor. Se eu tenho uma impressora, preciso imprimir mais coisas, eu ponho 2 impressoras, eu tenho o dobro de capacidade de impressão. E eu sei muito bem como conectar essa impressora no computador. A interação é totalmente controlada. Eu controlo como essas coisas agem e reagem. E eles não pensam e não sentem. Agora, quando a gente fala de times integrados, multidisciplinares, colaborativos, gestão 3.0 e etc., eu estou falando de gente, de pessoas. Vamos parar de chamar a gente de recurso? Porque recurso é aquela coisa que vem da fábrica, do apertar parafuso, né? O Juliano falou aqui, né? Quando toda solução é martelo, todo mundo vira prego. Não, né? A gente é gente. Cada um é um indivíduo único, nós formamos times. Mais gente não significa mais resultado imediatamente. Né? Tem relação de confiança, tem dinâmica, tem comunicação, e nós somos cérebros, não braços, né? Mas braço também é outra expressãozinha ruim. Né? Braço não resolve nada, a gente precisa de cabeça pensante. E é aí que está a complexidade da coisa. Certo? Até porque somos isso aqui, né? E isso é um relacionamento de pessoas. Você nunca sabe o que está por trás. Você não sabe. Então, isso não é recurso. Não é negócio que você enfia lá e agora é o dobro. Não é. Tem gente que tem de tudo aí, né? Tem gente que conhece as pessoas da igreja, de algum evento, de outra empresa, que tem relacionamento, que já trabalhou junto em outro lugar. Vende droga, às vezes acontece também, né? Espero que não na nossa empresa, mas enfim. Mas não é isso? A gente sabe como as pessoas se relacionam? A gente não sabe, né? Então, por que a gente acha que pegar pessoas é tipo cesto? Você pega 3 DBAs, 2 devs, um agilista todo mundo. Né? Alguém mais, um Scrum Master, Agile Master, uma pessoa de produto, e põe numa sala e fala, time ágil, vamos em frente. Tipo balaio, um laranja, um amarelo, um vermelho, um azul, põe lá. Agora funciona. Não é, né? Muito bem. Resultado é o que a gente quer. Ferramenta e prática é o como. Mas o que está no centro somos nós.
e a cultura que a gente forma. Por isso, muita atenção em como as métricas estão definidas no ambiente. Como a gente é medido, como a gente entende que os outros são medidos, quais são as regras do jogo, porque isso é essencial para um ambiente saudável e para estímulo de confiança e trabalho colaborativo. E era isso. Muito obrigada. Tem 2 minutos para a pergunta, é isso ou não? E tem botões aqui, quem quiser. Perguntas? Pô, não falei nada que alguém entendeu, meu? Nenhuma pergunta? Foi ruim assim? Ah, obrigada. Então fala, caramba. Marina, boa tarde. Boa tarde. Quando você fala em trabalhar mais orientado a plano, o mais difícil hoje dentro das organizações é quebrar as barreiras das mentes que não querem mudar o seu pensamento. O que você sugere nesse ponto? Como quebrar essa barreira e fazer as pessoas realmente pensarem orientado a plano, a valor, a entrega? Não tem resposta fácil, tá? Mas acho que uma dica que eu posso dar, e também alguém falou sobre isso de manhã, é as pessoas só se mexem para mudar o comportamento delas em prol de um problema que elas reconhecem. Não adianta alguém de fora ver um problema no comportamento dela ou no resultado do comportamento dela. Ela precisa enxergar o problema. E isso, às vezes, faz com que a gente tenha que mexer o entorno para que o problema possa emergir e as pessoas verem, realmente ali tem um problema. E aí, beleza, a gente trata o problema. É muito difícil empurrar a mudança onde as pessoas não percebem o problema que é gerado. Então, acho que é mais uma arte de fazer o problema aflorar, ficar visível, do que tentar fazer essa pessoa mudar o comportamento dela no primeiro momento. Mais algum ponto? Não? Acabou, já me cortaram lá. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Estou por aí também, quem quiser conversar depois.